O tema que a gente vai trabalhar hoje, ele desceu para estar comigo, o esvaziamento para o serviço que alcança o coração. Alcança o nosso coração, alcança o coração do mundo, alcança o coração da nossa família. De fato, é o esvaziamento que alcança os corações. Então, lá em João 13, fala assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Em seguida, Jesus pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que faço você não compreende agora, mas vai entender depois. E Pedro continua, né? Ele é insistente. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Versículo 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Esse texto é muito precioso porque ele chama a gente, de fato, para uma comunhão e uma intimidade, e a gente vê o quanto esse serviço traz uma diferença para o ambiente onde essa realidade é vivida. E eu queria falar um pouco do contexto, né, do cenáculo que os discípulos estavam vivendo, que era o contexto de intimidade com Jesus. Jesus ele iria ser crucificado, era um dia antes da Páscoa, e é engraçado porque Jesus ali, eu tenho certeza que ele estava preocupado em morrer, em dar a sua vida, em passar por aquilo que ele passou, mas o texto também fala sobre a disputa que estava ali entre os discípulos, que era o contexto que o Lucas fala para a gente, né, o Evangelho de Lucas. E é engraçado porque eles não estavam entendendo que Jesus ia morrer, mas eles queriam entender quem era o maior entre eles. Eles estavam discutindo entre eles ali quem iria ser maior no ministério, no reino dos céus. E Jesus ele sabia aquele contexto. E a nossa realidade hoje do mundo também é essa, naquilo que a gente vive. É a disputa de quem é o melhor. De quem é o melhor missionário na realidade que eu vivo, ou na indústria quando eu trabalhava, era a realidade de quem é o melhor engenheiro, de quem é o melhor estagiário, né? Se for necessário, até passar por cima das pessoas, derrubar as pessoas para eu conseguir o meu objetivo. Aquela questão do missão dada, a missão cumprida, e doa a quem for, a missão precisa ser feita e eu preciso cumprir ela, mesmo que seja ferir alguém para que isso aconteça. Isso é a realidade do mundo, né? A busca por status, é a busca por poder, é a busca por as pessoas te servirem, né? Quanto mais servo, significa que você é mais... Quanto mais coisas, quanto mais as pessoas te servirem, mais você é bem quisto na sociedade. E João nos mostra, nesse capítulo, nesse contexto,
em que os discípulos não estavam entendendo aquilo que Jesus estava passando. E foi isso que Jesus tentou mostrar, né? A descida para a comunhão, o esvaziamento de Cristo. Ele desceu, ele se rebaixou, ele se humilhou. Com palavras também, que Jesus ele pregou com palavras, e é muito importante a gente utilizar as palavras. Né? Aquela coisa de pregue, se for necessário, fale. Não, a gente precisa falar, e a gente precisa pregar, a gente precisa ser atuante, nós precisamos juntar as duas coisas. É uma linha tênue entre você pregar e você viver ela. E Jesus trouxe isso como uma verdade no cenáculo. Jesus ele amou até o fim. Né? O evangelista João ele destaca que, lá no versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse fim ele não é apenas cronológico. Né? Vocês sabem que Deus ele não é apenas o Deus do fim. Ele é o Deus do começo, do meio e do fim. E o fim de Cristo, se você não concorda comigo, não é ali no cenáculo. O fim de Cristo não é ele na cruz sendo crucificado. O fim de Cristo ele não é na ressurreição dele. O fim de Cristo não é a volta dele que nós tanto esperamos e cantamos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas o fim de Cristo é estando ao lado do Deus Pai, Todo-Poderoso, e sendo adorado. É esse contexto que eu vejo João falando que ele nos amou até o fim. Ele nos ama até o fim. E ele não nos amou sem exceção. Ele não tem exceção na humilhação dele. Não sei se você já ouviu esse termo de que eu sou crente, mas eu não sou otário. Né? O Charlie Brown podia fazer essa música também, né? Eu não sou crente, mas eu não sou otário. Então, mas nesse contexto, Jesus ele foi otário nesse momento. É muito comum você ver, eu sou crente, mas não sou burro, eu sou crente, mas não sou idiota. E é muito comum a gente ouvir isso no nosso meio. É muito comum você ouvir, eu não nasci para estar no banquete lá que a igreja fez. Eu não tenho chamado para isso. Meu chamado não é esse. A galera está organizando, limpando, meu chamado é outro. Sabe? Eu não nasci para isso. E o entendimento de Cristo que ele traz é totalmente outra, igreja. E a gente precisa trazer isso como uma verdade, sabe? E esse papel do mestre fazendo isso, sabe? Do professor deles, do Deus Todo-Poderoso, que eles andavam e via Jesus curando, Jesus tocando as pessoas, Jesus ensinando nas sinagogas. E eles vendo Jesus ele se despindo, sabe? Da sua vestimenta. E ele se humilhando. Foi muito, para eles, isso louco, eles verem isso. E aí, a gente passa para o primeiro ponto, né, daquilo que eu queria conversar com vocês, o esvaziamento para o serviço, que é a solução que Cristo nos dá. E tem uma citação de Carson que eu queria ler com vocês. Acompanha comigo aqui no telão. No telão não, na TV, no telão, na TV aqui. A relutância dos discípulos de Jesus em se oferecerem para essa tarefa para dizer o mínimo, culturalmente compreensível. O choque que sofreram quando ele se ofereceu não é somente resultado da vergonha que sentiram, mas também é uma reação ao esforço de entender a conveniência dessa alteração das coisas. Pois aqui Jesus inverte as funções normais. Seu ato de humildade é tão desnecessário quanto atordoante, e é, ao mesmo tempo, uma demonstração de amor, como a gente vê no versículo 1. E depois um símbolo de purificação salvadora. E depois um modelo de conduta cristã. E é um modelo que Cristo nos ensina. Né? A humilhação como modelo de conduta. E essa humilhação como modelo de conduta, Deus nos mostra que ele quebra paradigmas e ele vem com um padrão divino. Esse quebra-paradigmas é a verdadeira barreiras que a gente carrega no mundo. Sabe? Na realidade que a gente vive o nosso contexto, vamos falar aí, de família, de contexto de trabalho, contexto cultural, onde você vive. E Deus ele vem para quebrar isso. E ele veio para trazer isso para os discípulos também. Na cabeça deles, ver o mestre fazendo aquilo que os escravos, e não era qualquer escravo, era o escravo mais humilde. O escravo mais rebaixado era aquele que lavava os pés das pessoas quando chegavam nas suas casas. Então, Jesus ele se tornou o menor entre eles,
para que eles pudessem aprender que o maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que se rebaixa. Né? Ele quebra os paradigmas dos discípulos, ele quebra os paradigmas da nossa vida também. Ele quebra as barreiras. E tudo aquilo que a gente vem... É uma desculpa. Em missão é muito fácil, tá? A gente vê as pessoas falando mal das igrejas. Né? E eu tenho muita raiva quando eu vejo alguém falando mal de igreja. Tá? Então, e eu vivo em campo missionário, né? Como eu mostrei para vocês. Então, constantemente eu fico com raiva. E as pessoas não falam mal das igrejas perto de mim, ao meu lado, e graças a Deus por isso. Sabe? Porque eu vejo que Deus nos chama para amar a igreja. Deus nos chama para servir a igreja. E não para ver aquilo que eu vejo como errado, ou somente olhar o erro que eu estou vendo, mas eu preciso ser a resposta da dificuldade e do erro que eu estou vendo. E Jesus foi isso. Para as pessoas. Antes, Jesus confrontou Judas ali. Jesus confrontou os discípulos ali, mas ele confrontou com a verdade. Tem muita gente querendo confrontar a igreja sem ser igreja. Tem muita gente querendo ser desegrejado, falando mal da igreja, mas não sabe viver a igreja, não sabe amar a igreja. O amor de Cristo é um confronto em amor. E eu vou falar um pouco disso mais na frente também. E também o serviço acessa o nosso coração. E é esse exemplo missionário que eu queria falar com vocês. Né? O ato de lavar os pés que Jesus fez, ele era um gesto muito íntimo e muito humilhante. E Jesus está fazendo isso que a gente faz em missão. Né? Eu contei uma história que eu passei 2 semanas antes de vir para cá, nem sei se eu estou com a marca ainda. Está aqui um pouquinho. Da mordida de uma das meninas que eu fui acompanhar para a psicóloga. E isso é uma das histórias que a gente vive lá. Né? E aí eu fui levar ela para a sessão de psicologia. E eu vou falar aqui, se você é psicólogo, Igor, né? Tipo, eu não estou falando que todo psicólogo é assim, tá? No nome de Jesus. Eu amo, eu faço terapia, faça você também, por favor. É importante. As pessoas que estão ao seu redor agradecem, né? A sua mulher, o seu esposo agradece, seus filhos agradecem. E o seu futuro esposo, sua futura esposa também agradece. Se você é solteiro, você não está fazendo ainda a terapia necessário. Então, eu fui levar ela para a sessão psicológica dela, e no carro já ela queria me morder já, né? Tipo, ela é uma menina que passou por muita dificuldade na infância, foi exposta a alguns problemas que ela não deveria ser exposta na idade que ela tem, né? De drogas, enfim, de tanta coisa. Eu vou chamar ela de Maria para não falar o nome dela, tá? E a Maria estava gritando, querendo tipo a mãe dela, né? Eu quero a minha mãe. E eu virava tipo para trás e falava, eu também queria que sua mãe estivesse aqui com você. Mas por dentro eu sabia que a mãe dela não poderia estar ali, senão a mãe dela iria machucar ela, entende? Ela está num lugar, um lugar mais seguro do que ela poderia estar é naquele lugar, naquele momento. E ali ela estava externalizando aquilo que ela não tinha como naquela idade entender, o porquê que a mãe dela não estava ali com ela. E ali, chegando no consultório, né, esperou um pouco, já na recepção, ela sentou, ela ficou calma, mas assim, quando o psicólogo foi chamar ela para ir para a sessão, ela se manifestou que não era questão de expulsar demônio, sabe? Era coisas realmente psicológicas, né, tipo, da mente dela. E que Jesus, o nome dele tem autoridade, tá? Nisso. E ali o psicólogo começou a gritar com ela, né? E ali eu falei, cara, não sei se já... Ele estudou para isso, ele passou no mínimo 6 anos, sei lá, tipo, se ele repetiu alguma cadeira aí na faculdade, né? Mas eu acho que não lida dessa forma. Então, naquele momento, se você está em Charles, se você já foi para Charles, as meninas de Vila Betânia nossas meninas de ouro. Sabe? É aquilo que a gente cuida de todo o nosso coração. Todo mundo para, né? A gente está num grupo de emergência lá, alguns homens específicos. Quando Betânia precisa, a gente bota alguém que eu estou responsável, que o NAF está responsável, enfim, para correr para o Betânia, porque uma crise está acontecendo, uma emergência está acontecendo. Então, quando eu vi ele tratando aquela menina de uma forma, eu vi como se fosse a minha filha, né? Então, eu entrei no meio dele, nem sei se fui rude ou se eu bati nele, mas eu entrei ali, estava olhando para ela, né? E aí, a única coisa que eu falei foi, eu estou aqui. Eu estou aqui, me abraça. E aí, naquele abraço, ela começou a me morder. Né? Doeu. Cara, não vou falar que não doeu. Na hora eu queria, tipo, dar soltar ela, né? Mas ali eu abracei e comecei a falar, Deus está aqui com você, Maria. Deus está aqui com você. O que é que você está tendo? O que é que você está passando?
fala comigo, estou aqui te escutando. E ela continuou falando, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Eu falei, eu também queria que sua mãe estivesse aqui com você. Mas quem está aqui com você? Ela, você está aqui comigo. Eu estou aqui também com você. Mas quem mais está com você aqui? Ela, Deus. Deus está aqui comigo. Então ela tinha um conhecimento, né? A menina que tem esquizofrenia, é autista, tem tantos problemas gerados pela vida. Ela tinha um conhecimento que Deus estava ali com ela. E eu falei, Deus está aqui com você. E ela parou de me morder aqui naquele momento, ela me abraçou. Falou, tio, eu não quero, tudo bem, eu não vejo minha mãe, mas eu não quero fazer a sessão hoje. Eu falei, tudo bem, a gente vai para casa. Mas você promete que você não vai machucar mais a gente? Que a gente vai conversar depois? Então, eu prometo. E aí a gente voltou para o carro, a gente botou a música do Nick, né, lá, que ela gosta muito, Sou Adotado como Filha. Elas amam essa música. E essa menina também, ela ama essa música. E ali ela começou a pedir perdão para a gente. Me desculpa, eu não queria estar ferindo vocês. Eu não queria estar machucando vocês. Eu só queria minha mãe. E naquele momento eu não lembrei da vergonha que eu tive na recepção lá do consultório, de todo mundo estar vendo a menina quebrando as coisas, de estar gritando, eu estar entrando ali no meio. Eu não tive da dor, sabe, da mordida. Mas a sensação que eu tive foi, Cristo está fazendo algo ali nela. Cristo está tocando aquela menina. E Ele me deu a oportunidade de me humilhar naquele momento, de abraçar ela, sabe? Poderia ter sido qualquer pessoa, irmão. Se não fosse eu, Deus iria chamar outra pessoa para fazer. Mas eu sou um privilegiado de estar vivendo aquilo com aquela menina. E ela está entendendo que as dores dela não é maior do que o amor que Deus ele tem por ela. Não é maior do que os traumas que ela tem, do que os diagnósticos, sabe, de saúde que ela tem. O amor de Cristo é muito maior do que tudo isso que essa menina viveu e não era para ela ter vivido. E assim também é na nossa vida. Uma pessoa veio conversar comigo no final do culto, primeiro culto, falando assim, como eu me envolvo em missão, o que é que eu faço, como eu começo, né, a realidade mais missionária. O exemplo do missionário que fala aí é justamente isso. Eu comecei vivendo isso na minha igreja, irmão. Comecei vivendo isso a partir do momento que eu entendi no meu contexto, né, de classe média lá, com os meus pais, me dando tudo que eu precisava. E vendo que nem tudo aquilo que eu tenho é aquilo que eu sou, porque meus pais me davam tudo, mas eles estavam passando por uma separação. Então, quem já passou por uma separação aqui sabe que dói, né? Sabe que não é somente os pais que sofrem, mas também os filhos sofrem muito com isso. E Deus, ele nos toca para viver missão, principalmente na igreja. Sabe, nesses 10 anos aí é que eu estou no campo missionário. Mas desde a minha adolescência, vivendo no Jocum, Kings Kids, indo para o Avalanche, indo para a Visão Mundial, indo para alguns países para pregar o evangelho, aprender algumas coisas, ensinar algumas coisas. Não tem como a gente viver isso sem igreja. Sabe? E é uma disputa que não tem como você querer brigar sobre os missionários que estão no campo missionário e vocês que estão aqui na igreja. Nós somos um e a gente precisa entender isso. Nós, como missionários, precisamos aprender com a igreja e vocês, igreja, que vivem na igreja cultualmente, dominicalmente, todo domingo, PG, enfim, vivem a realidade de igreja, precisam também aprender com a realidade missionária. Então, a missão, ela vem realmente, sabe, para mudar as nossas vidas e trazer como Cristo nos chamou para uma realidade. É uma forma de viver, é um amor. E se a gente entender um pouco daquilo que Jesus fez com os discípulos, ele serviu em meio à sujeira dos discípulos. Você lembra que eu falei a discussão dos discípulos, que era quem era o maior, né, quem iria conseguir o cargo melhor? Jesus estava entrando ali, ele se humilhou para ensinar aqueles discípulos o que realmente é amor. O que o reino de Deus ele prega sobre amor, sobre igreja, sobre viver para ele totalmente. E é um amor sem limites. É muito comum a gente falar que tem um limite no amor com as pessoas. Falar, eu perdoo, mas eu não quero conviver, né? Deus ele pode
realmente te chamar para viver isso. Mas você tem que entender que na sua vida, até Jesus teve que lavar os pés daquele que os traiu. Até Jesus teve que lavar o pé de Judas. E essa é a nossa realidade. Jesus ensina isso para a gente. É servir até aqueles que nos humilha, que nos persegue, que vai nos trair ou nos traiu. Jesus nos ensina que a lógica dele é totalmente diferente da lógica do mundo. Isso é a graça do Evangelho. E aí, passando por isso, eu queria falar com vocês sobre a marca do discípulo. Porque Jesus, ele mostra uma marca. Na nossa vida, a gente tem várias marcas, e na história do cristianismo também, sobre a marca do cristão. Né? Principalmente os irmãos perseguidos, tem algumas marcas que eles utilizam, né, para eles entenderem o contexto missionário deles ali, para eles entenderem o culto que vai acontecer. E hoje, né, na nossa realidade de igreja brasileira, a gente tem aí camisas, a gente tem no nosso carro lá, foi Deus que me deu, né? A gente tem tatuagens aí, é linda as tatuagens na minha esposa, nos outros eu acho muito linda. Em mim, eu ainda não entrei nessa área, né? Nessas drogas, como fala, nas drogas da tatuagem. Nem quero entrar também. Mas eu acho as das minhas esposas lindas e tem gente que faz essas marcas, né, em você. Mas Jesus nos ensinou também uma marca e nesse mesmo capítulo, Jesus ele dá um novo mandamento. Um mandamento que é que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. Que está lá em João 13, 34 e 35. E este amor precisa ser visível. Né? É um método que Jesus estabeleceu para a sua igreja ser reconhecida no mundo. Não é a nossa teologia perfeita, não é somente a pregação, mas os nossos prédios, ou a gente está mudando de prédio aqui, né? A gente está se mudando. E a marca de Cristo não é sobre estruturas, sabe? Embora isso importe também. Não são os nossos programas, a agenda da igreja, né? O PG, o banquete que aconteceu. Isso reflete também o amor, mas, de fato, não é o amor ainda. Mas o nosso amor mútuo um pelos outros. É você estar aqui, você orando um pelos outros, é você estar servindo, pegando a sua bacia e a sua toalha e servindo na necessidade um dos outros. Esse amor ele não pode ser teórico, embora seja importante você saber a teoria, e uma teoria bem fundamentada. Né? Ele deve ser forte o suficiente para quebrar as barreiras que nos separam. E aí Schaeffer tem uma citação, é um dos livros menos falados de Schaeffer, né? Que é o fundador do Labri, lá do Guilherme de Carvalho, que ele trouxe para o Brasil. E é um dos maiores apologéticos assim, que, pelo menos, eu tenho como referência, que eu tenho lido muito, principalmente na realidade de missão que a gente tem vivido. E se você... Tá, acho que R$23 esse livro na Amazon. Eu te motivo a comprar e a ler ele. É uma reflexão que ele faz de João 13, e é muito boa. E eu queria que vocês lessem junto comigo essa citação de Schaeffer. É direito do mundo encontrar na igreja, entre os legítimos cristãos, um amor prático e visível. Esse amor deve atravessar sem reservas as seguintes barreiras: de língua, sotaque, e glória a Deus por isso, pelos sotaques, na verdade, são diferentes, diferenças culturais, fronteira entre países, estrutura social, genealogia, nacionalidade, atravessar as barreiras entre branco e negro, jovem e velho, educação e economia, calçado e descalçado, de classe social, vestimenta, cabelo curto e comprido entre brancos, penteado black entre africanos e não africanos, e o amor deve vencer até as barreiras das formas de adoração dos tradicionais e menos tradicionais. O amor, ele precisa ser prático e ele precisa ser visível. E ele precisa quebrar as nossas barreiras. No mundo, eu falei sobre a discussão dos discípulos lá, lembra? Sobre a realidade do cenáculo, deles estarem discutindo quem é maior, né? E no mundo a gente viu essa diferença também na nossa vida. E a gente traz isso também na realidade da igreja para as diferenças teológicas e doutrinárias que a gente tem com os outros irmãos. E como eu falei, eu tenho muita raiva das pessoas que falam na igreja. Um cara que eu tenho como uma referência muito grande é o pastor Marcondes também, né?
E é um cara que vem me ensinando a trazer paz e convergência, nesse sentido, não com as pessoas que pensam diferente, que eu amo essas pessoas, mas com as pessoas que ofendem as pessoas que pensam diferente de você, sabe? E a gente tem que ter pluralidade naquilo que a gente faz. A gente precisa entender que tudo bem as pessoas pensarem diferente. A gente precisa ter o nosso entendimento, a gente precisa ter as nossas doutrinas bem fundamentadas, mas a gente não pode odiar os nossos irmãos, feito a gente tem visto, né, as pessoas que não vivem em igreja, querendo ditar a intenção do coração da igreja, de fato, sem viver igreja. Então, o amor prático e visível é um testemunho para o mundo, sabe? Lá em João 13, no versículo 34 e 35, fala assim: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Então, tem uma condição aí. Como é que o mundo vai saber se você é discípulo ou não de Cristo? É se você tiver amor uns pelos outros. Então, irmão, se você não tiver amor, a desculpa que você dá, as pessoas só sabem que eu sou cristão quando eu falo, né? Quando eu começo a confrontar elas com relação à santidade ou ser legalista em algum aspecto, e as pessoas começam a ver que a gente é cristão. Mas Jesus fala aqui que o mundo, ele vai conhecer que ele é Cristo e que nós somos discípulos quando nós transmitir um amor entre a igreja, entre eu e você e eu. Entre um amor entre uns pelos outros. E a gente precisa vencer essa barreira, né? É direito do mundo encontrar na igreja um amor prático e visível, que deve atravessar barreiras entre branco e negro, jovem e velho, educação e economia, calçado e descalçado, de classe social e vestimenta. A gente precisa romper essas barreiras e essas diferenças que só trazem morte e não trazem vida. Amém? Se o mundo não encontrar amor entre nós, verá apenas falsos discípulos. É uma citação de Schaeffer também nesse livro. E eu não sei você, mas ser um falso discípulo, realmente para mim, uma frase muito forte, sabe? Então, eu trago muito temor quando eu vou falar das igrejas também, porque eu pego esse texto e vejo que Deus, ele pede para a gente amar. A gente pede para confrontar, sim. Deus, ele confrontou ali Judas, ele confrontou os discípulos, né? Eu não estou falando aqui que é para a gente ser omisso, inerte, mediante as dificuldades e as falhas que as pessoas têm. Mas a gente precisa trazer o confronto com amor e nosso posicionamento com amor. E Deus, ele traz, nesse contexto, né, da marca do discípulo, ele vem com disciplina e perdão. O amor, ele se expressa também no perdão e na humildade para restaurar os relacionamentos. E um ponto que eu queria falar sobre o juízo do mundo, né? Segundo o apóstolo, se o mundo não observar o perdão entre os verdadeiros cristãos, ele terá o direito de fazer 2 julgamentos terríveis, de que não somos cristãos e que Cristo não foi enviado pelo Pai. E a gente está tendo um poder de mostrar ao mundo que Cristo veio através do Pai e que, de fato, somos cristãos, sabe? Somos discípulos de Cristo. Quando você tem amor um pelo outro. E quando você não tem amor pela igreja, quando você não cumpre aquilo que Deus ele chamou como um novo mandamento, sabe? Você está mostrando ao mundo que você é um falso cristão. E a gente precisa ter equilíbrio entre o amor e a santidade, que é também uma citação de Schaeffer, que eu queria ler com vocês, que fala assim, acompanha comigo. O cristão possui a dupla tarefa de praticar a santidade e o amor, deve demonstrar a existência pessoal e infinita de Deus e o caráter divino da santidade e do amor. Santidade sem amor é severidade, e amor sem santidade é transigência. Qualquer coisa que um cristão ou um grupo de cristãos fizer sem equilíbrio entre santidade e amor, dará ao mundo uma caricatura de Deus, uma vez de demonstrar a existência dele. Então, a gente precisa trazer um alinhamento. É uma linha tênue entre santidade e amor. A gente não pode amar sem a santidade, senão isso leva a liberalismo, leva a tantas heresias que a gente tem vivido. O Igor pregou sobre isso um pouco, né? Sobre a realidade filosófica que tem vivido no nosso meio ocidental, tudo. E a gente precisa trazer verdade nisso tudo, mas a gente precisa trazer santidade também com amor. A gente precisa trazer essa verdade, essa separação, que nós somos diferentes com amor.
E se a gente também trazer santidade sem o amor, é uma transigência, né? É o legalismo, né? A gente ser legalista e a gente mais mata do que gera vida. E isso está nas nossas mãos, né? A gente precisa viver isso. E o terceiro ponto e último, para concluir isso que eu quero conversar com vocês, a gente falou sobre a realidade do cenáculo, a gente conversou sobre o esvaziamento para o serviço, né, que é a solução de Cristo para a gente se esvaziar. A gente falou sobre a marca do discípulo, né, que ele nos deixa, que é o amor, que deve marcar o mundo com isso. E aí eu queria concluir imitando, como imitar o nosso mestre, que é Jesus. Como olhar para ele nessa realidade de serviço, nessa realidade que ele teve que se humilhar, se rebaixar, se esvaziar, como fala lá em Filipenses 2 também, que é o kenosis, né? Ele se despiu dele mesmo. Como é que a gente aprende com Jesus? Jesus, ele nos deixou o exemplo para ser imitado. Como fala já lá em João 13, no versículo 15, ele fala assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A gente precisa ter identidade de servo. Servidão aqui com Jesus não é muito diferente daquilo que o mundo ensina para a gente, sabe? Não é você não receber tudo aquilo que você merece. Servir é estar no lugar que Jesus ele preparou para você. Isso te faz ser maior no reino dos céus. A gente precisa servir um ao outro, né? Aquele que é servo de todos, ele é o maior no reino dos céus. Nós precisamos servir com prazer. A gente precisa ter prazer em servir. Irmão, não estou falando aqui que é confortável para cada um, mas você precisa... A rotina te faz você ter prazer naquilo. Às vezes você ir para a academia, vocês sabem que é difícil você iniciar isso, mas a partir do momento que você cria uma rotina, você começa também a ter prazer naquelas respostas e no retorno que aquilo traz para você. E o servir com prazer, nós precisamos trazer prazer nisso. Não em ser servido, mas devemos colocar os outros em primeiro lugar. E o terceiro é o chamado para viver. O cristão que não vive para servir, ele não serve para viver. O serviço não é uma atividade opcional da vida cristã. É a própria essência dela. Quando eu me converti, eu falei um pouco de vocês que meus pais estavam se separando, né? E eu fui para um acampamento, né, da paróquia, que era um encontro de jovens que estava acontecendo. E ali Jesus ele me pegou, né? Jesus ele me pegou e nunca mais me largou. Graças a Deus por isso. E Jesus ele me deu uma visão naquele lugar. Eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Tinha visto as pessoas falando, meus pais eram católicos. Naquela realidade, a sujeira, tanta coisa que eu estava vivendo, naquela idade já, mais de pornografia, de lascívia, de tanta coisa ali, claro, menor proporção, mas que a juventude, né, na adolescência me dava. Jesus ele mostrou uma pessoa chegando, né, eu estava chorando muito, porque o pastor, eu lembro que ele estava pregando sobre a gente doar a nossa vida para Deus com relação à realidade do mundo e a realidade de Deus, que ele entregou a sua vida. Ele estava pregando sobre João 3,16, sobre a salvação para aqueles adolescentes, e eu estava no meio. E eu estava, sendo, naquele momento, trazendo um entendimento de quem é Cristo. Então, eu estava realmente tendo um encontro com Deus ali, né? Você que já teve o seu encontro com Deus, você sabe como é. E ali, Deus me deu uma visão de uma pessoa chegando com uma bacia, com a toalha, e a pessoa lavando meus pés. E eu venho de uma realidade onde meus pais ele tem duas empresas. Um tem uma empresa de eventos, né, corporativo, e outro tem uma empresa de estacionamento e segurança. Mas eu nunca fui aquele filho do dono, sabe? Filho do dono que cuida do dinheiro, que vai para mandar. Meus pais sempre eram aqueles que mandavam eu ser o copeiro, ser o garçom, tá lá varrendo o espaço. Ele sempre me colocou nesses serviços para que eu pudesse aprender. Eu era um manobrista, né, nos restaurantes, nos eventos que aconteciam. Ele me colocava para ser o auxiliar de segurança. E aquilo me fez realmente ser o homem que eu sou hoje para muita coisa. Mas também me fazia entender que eu só nasci para servir. Entende? Eu não sei se essa é a sua realidade.
ou você nasceu também com tudo nas suas mãos. Eu tinha tudo que eu precisava. Eu tinha uma escola boa, eu tinha meus brinquedos, eu tinha lá o meu PlayStation na época, que eu tive que vender para fazer minha primeira viagem missionária para Avalanche. Eu tinha minhas coisas que, tanto da minha necessidade, mas também coisas que eu não precisava, e está tudo bem. Mas eu tinha dificuldade das pessoas me servirem. Não sei se você tem essa dificuldade também. Mas tinha a segunda opção, tá? Eu também, claro que eu tinha essa dificuldade por servir muito, mas eu também era muito orgulhoso. Isso ainda hoje, Deus já tratando isso comigo. E Ele vai tratar isso com você também. Espero que Ele já esteja tratando, no nome de Jesus. Mas eu tenho dificuldade das pessoas me servirem porque eu vou deixar a pessoa... eu vou estar devendo para a pessoa. E dever é muito ruim, não é não? Você dever para alguém é muito chato. Não precisa. Eu estou precisando, mas eu vou conseguir. Não precisa me ajudar. Isso é o orgulho falando para a gente. E Deus, ali, sem eu saber que era Jesus, Ele lavando meus pés naquele momento. Ele me curou de uma coisa que eu estava vivendo em meio a tantas coisas de pecado, de dificuldade, mas Ele estava olhando para aquilo e falando, eu sou maior do que toda essa sujeira. Eu sou maior do que o seu pecado, eu sou maior do que os seus traumas, do que as suas dificuldades, do que a sua vivência. Eu sou maior do que tudo isso. E da mesma forma que Jesus ele fez comigo, eu comecei a servir diferente também. Porque ali eu entendi que o meu serviço acessaria o coração das pessoas. E o meu serviço, ele trazia um entendimento de que Cristo, Ele vem para estar conosco, no esvaziamento contínuo, né? O amor, ele precisa ser visível. Ele não pode ser apenas teórico. Ele não pode ser apenas, teológico. Nós precisamos ter base, precisamos ter fundamentos, mas a gente precisa viver esses fundamentos. A gente precisa viver aquilo que Deus ele tem para você como igreja. E eu contando a minha história, contando aqui, expondo o texto de João 13 para você, eu tenho certeza que Deus está falando com você. Na sua história que você teve, com as igrejas que você passou, nos relacionamentos que você teve, na história que você tem da sua família, no seu colégio, nas histórias que você teve com as igrejas, com líderes também, que você teve a oportunidade de viver, que errou com você e que você errou com eles também. Mas Deus, Ele traz uma resposta para tudo isso. Talvez você tenha dificuldade em servir. Para você é muito difícil estar se colocando em serviço, se esvaziar, sabe? Não querer ver a dor do outro, não querer entrar na sujeira do outro. E está tudo bem, irmão, ser difícil. Mas o que não está tudo bem é você não romper com isso. É você não querer romper e deixar Jesus entrar nessa sua dificuldade e te chamar para servir. Sabe, eu sou o tipo de pessoa que se Jesus me manda fazer algo que para mim é muito difícil, pode ser o difícil que for, irmão. Eu vou permanecer obediente a Deus, porque a obediência é muito maior do que a minha vontade. Sabe, a minha vontade vai me levar para a morte, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a gente precisa romper com as barreiras da nossa mente e deixar o Espírito Santo gerar em nós. E se você tem uma dificuldade, feita eu tinha também, de ser servido, você precisa quebrar o seu orgulho. E eu queria te convidar hoje, sabe, a você chamar o Espírito Santo para perto, para que ele possa continuar te confrontando. Eu não sei se essa palavra ela te tocou de alguma forma, mas o que eu peço é que você continue pedindo ao Espírito Santo para que ele gere no seu coração um amor pela igreja que você nunca teve. Um amor por aqueles que você tanto julgou ou que você julga, mas agora Deus está trazendo uma realidade, sabe, de amor que é o amor dele, que vai acima de todas as coisas, para trazer um renovo e uma verdade sobre isso.